Amigas e amigos, assim como a Venezuela, o Brasil vive sob uma intensa guerra midiática. É a tática deles para justificar o golpe e justificar as medidas do golpe, essas reformas neoliberais contra o povo, contra os trabalhadores, contra a democracia, contra a soberania nacional. Assaltaram o poder, assaltaram a soberania do voto, assaltaram a democracia e agora recorrem a essa tática. A principal munição deles é exatamente dizer que tudo está sendo feito dentro das regras da democracia, que as instituições democráticas estão funcionando. Uma mentira, um engodo, uma manipulação grosseira, ideológica e política. O que eles chamam de instituições democráticas, na verdade, são a mídia, que eles chamam de imprensa, que não tem nada a ver com imprensa. Imprensa é uma conquista da civilização, deveria servir ao povo para que o povo exercesse o seu direito à informação e à opinião. Esse cartel mafioso que controla a mídia brasileira controla também a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Mídia é apenas um mecanismo de mediação, de difusão de uma ideologia, de um ponto de vista político. Não tem nada a ver com a imprensa. E esses setores do poder judiciário que eles recrutaram para fazer esse jogo. Esses setores corrompidos, Operação Lava Jato, Procuradoria-Geral da República, são essas as instituições democráticas que eles dizem que estão funcionando. Isso tudo faz parte de uma guerra midiática inserida na geopolítica, da geoeconomia mundial. Eles precisam disso. Aqui no Brasil, por exemplo, a Operação Lava Jato vem sendo desmascarada mais cedo do que se imaginava. Esse desarquivamento aí da denúncia do Marcos Valério contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um exemplo disso. Pela tal da Câmara de Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República. Isso tudo faz parte do espectro da Operação Lava Jato. Não está ligado diretamente à Operação Lava Jato, mas faz parte do espectro. Isso é de uma sem-vergonhice muito grande. Isso é desavergonhado, isso desmoraliza qualquer argumento. Né? Por isso que a mídia omite, manipula, né? Mente, faz essa guerra midiática. Porque é muito descaramento. Né? Tem esse Marcos Valério, é importante lembrar disso, que é o homem-bomba do Caixa Preta do Caixa 2. Ele tem potencial de implodir tudo isso. A privataria tucana, a farsa do mensalão, a farsa da Operação Lava Jato. É por isso que eles tratam a delação do Marcos Valério com uma seletividade muito cuidadosa. Podem prestar atenção nisso. Tem outro caso também aí do advogado Rodrigo Tacla Duran, que atuou por anos para o Odebrecht, né, que acusa a empreiteira baiana de ter apresentado à Lava Jato extratos falsificados de um banco que a Odebrecht comprou em Antígua, no Caribe, como provas de repasse de propinas. Odebrecht é chave em tudo isso, e nesse jogo sujo da Lava Jato, da mídia, do golpe. Né? Agora, a Lava Jato investigou isso, esses extratos falsificados? O que eles estão fazendo? Não dizem que são os reis da investigação? Não investigam nada. Trabalhar não é com eles. O negócio deles é fazer politicagem, show da Globo, da mídia. E aí estoura esse caso aí que a mídia simplesmente omite, esconde tudo isso. É isso, a guerra midiática, portanto, deve ser entendida nesse contexto maior. Porque o Brasil, assim como a Venezuela, tem importância muito grande na geoeconomia, na geopolítica mundial. Tem reservas de petróleo gigantescas. O Brasil tem a maior reserva de proteína vegetal e animal do planeta. É uma das principais economias do mundo, tem um potencial de consumo muito grande, um mercado consumidor muito grande. E outras coisas mais. Está, assim como a Venezuela, num ponto estratégico da geoeconomia, da geopolítica mundial, que é a América Latina. Assim como o Oriente Médio e a Ásia. Por isso que está sempre sob tensão, sob domínio do regime norte-americano. A guerra midiática é isso aí. No passado deram golpes aqui, banhos de sangue, né, intervenções militares diretas. Na Ásia também promovem uma escala de tensão, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, assim como o Oriente Médio, que tem lá petróleos. Agora estão promovendo uma nova onda lá de provocações, né, de tensões na fronteira da Rússia, da China. Tudo isso é importante a gente considerar, né, no contexto do que está acontecendo aqui no Brasil. O Trump é tudo isso que a gente sabe, né, dizem por aí, a mídia anda dizendo, né, que com ele ou sem ele as coisas funcionam nos Estados Unidos. Funcionam porque é a lógica
do setor mais importante das classes dominantes norte-americanas, ligado ao capital, o grande capital que circula pelo mundo, destruindo democracias, soberanias nacionais, né, derrubando governos, dando golpe de Estado, né, implantando máfias, comandando as nações, os governos. Aqui no Brasil, estamos vivendo isso aqui no Brasil, máfias. Tanto a facção do Grupo Globo, quanto a facção do Rodrigo Janot, aliás, do Gilmar Mendes, do Temer, do Aécio Neves. É nesse contexto que a gente tem que entender tudo isso. Faz parte desse realismo militar, né, do regime norte-americano, que ganhou força, né, sobretudo depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, os ataques terroristas nos Estados Unidos, quando o George W. Bush, o então presidente norte-americano, proclamou a Guerra Infinita. Uma tendência que vem do pós-Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos emergiram da Segunda Guerra Mundial numa condição muito privilegiada, não estavam no teatro da guerra. A Europa estava ensanguentada por 2 guerras mundiais ocorridas num curto espaço de tempo. Os Estados Unidos deixaram de ser, depois da Segunda Guerra Mundial, apenas mais uma potência que disputavam com outras pedaços do planeta, porque as potências europeias não tinham condições de se opor aos ditames norte-americanos. Os Estados Unidos eram o único país que tinha condições de exportar capitais em grandes quantidades, o Plano Marshall de reconstrução, e impôs o seu ditame. Onde ele não conseguiu impor o seu ditame, desencadeou guerras, que foi o caso da Ásia. Ocupou militarmente o Japão, tentou ocupar a Coreia, ocupou um pedaço da Coreia até hoje. Essa escalada que eles promovem agora, lá de tensões nas fronteiras da Rússia e da China, as guerras no Oriente Médio, a criação do Estado de Israel, que foi instrumentalizado pelo regime norte-americano para ser uma espécie de ponta de lança dos seus interesses, fomentar a discórdia e os ataques e as guerras ali naquela região. E aqui na América Latina, os golpes de estados, esses regimes sanguinários de genocídios, de morticínios que eles implantaram aqui, ou ocupação militar, pura e simplesmente. O que nós estamos vivendo hoje é tudo resultado disso aí. É necessário que a gente compreenda esta guerra mundial nesse contexto. É preciso sempre analisar a história para entender tudo isso. O Estado conjunto, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas norte-americanas, né, que ocupa um lugar importantíssimo, central no sistema de poder do regime norte-americano, está solidamente instalado no Estado norte-americano. É o guia mais inspirador da política externa e da política doméstica do regime dos Estados Unidos. Esse regime de saques, né, de parasitismo, né, instrumentalizando essas máfias, como a gente está vendo aqui nesse processo do golpe, e essas máfias que controlam a mídia brasileira. É isso aí que nós estamos observando, que nós estamos vendo. Mesmo a União Soviética, é importante lembrar isso também, a União Soviética, ela enfrentou uma escalada de guerra militar no pós-Segunda Guerra Mundial muito grande, porque a União Soviética ganhou a Segunda Guerra Mundial. Aliás, a guerra foi montada para tentar destruir a União Soviética. 80% dos combates ocorreram na frente oriental, com a União Soviética enfrentando sozinha a máquina de guerra e a omissão das potências, as ditas democracias ocidentais. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma grande parte do planeta seguiu pela linha da construção do socialismo e enfrentou. Isso fez recrudescer a corrida armamentista e a ofensiva militar do regime norte-americano. A tal da Guerra Fria, que quando a União Soviética, grande parte das causas da derrota do bloco soviético, daquele bloco socialista, se deve a essa corrida armamentista, essa insanidade, né, desse regime de morticínios. Mesmo as mortes que ocorreram lá, né, que eles dizem, o comunismo matou não sei quanto, aquelas mortes devem ser acreditadas, devem ser postas nas costas do regime capitalista, sobretudo do regime norte-americano. Também de outros regimes, o regime nazista, que é produto do capitalismo. As guerras são produtos do capitalismo. O regime das guerras que nós estamos vivendo é simplesmente esse contexto. Não mudou, nada mudou, pelo contrário. Retrocedeu, as barreiras que foram erguidas estão sendo destruídas. O estado de bem-estar social,
na Europa, que foi uma tentativa ali de equalizar melhor as questões políticas, tentar conter os ventos que sopravam de Moscou, né, uma intervenção do Estado na economia, uma melhor distribuição da renda, uma inserção social do conjunto da população, o papel do Estado na reconstrução do Japão, ocupado pelos Estados Unidos, a resistência dos coreanos na Guerra da Coreia e depois na parte norte, que até hoje resiste à ocupação norte-americana. A América Latina, aqui nós estamos vivendo esse ciclo que eles tentam destruir inclusive a sua herança, a sua memória, esse ciclo democrático e progressista que nós vivemos aqui recentemente, né? A guerra midiática e essa guerra ideológica, essa manipulação faz parte de tudo isso. Portanto, esta mídia controlada com mão de ferro por essas oligarquias despóticas, corruptas, né, que instrumentaliza esses setores corruptos do judiciário, está fazendo tão somente esse jogo, nada mais que isso. Né? Essa guerra midiática contra o povo, contra a democracia, contra a soberania nacional no Brasil, é tão somente parte desse todo. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.